Olá! Vamos à nossa aula hoje de gramática? Vamos estudar a unidade didática 8, Encontros consonantais e dígrafo, página 12. Olá, tudo bem? Hoje nós vamos dar início a mais uma unidade didática, a unidade didática 8, que está aqui na nossa página 12, tá? Encontros consonantais e dígrafos. Vamos então começar com encontros consonantais? O encontro consonantais, nós vamos ler aí a definição. Diz assim, vamos lá juntos? Encontro consonantal é o encontro de duas ou mais consoantes na mesma sílaba ou em sílabas diferentes. Isso já nos facilita, né? Então, na mesma sílaba, ó, nós temos aí o exemplo. Preço, o PR, encontro, TR, vibrante, BR, pneu, que nós vimos que isso fica na mesma sílaba. Esses estão na mesma sílaba. E eles podem estar em sílabas diferentes. Bastante. Então, aí me disse que esse S e esse T formam também um encontro consonantal. Cas, K. Esse S e esse C formam um encontro consonantal. Apto, mesmo em sílaba diferente, esse P e esse T formam um encontro consonantal. E a nossa apostila aí nos ensina também que esse encontro consonantal aqui, quando está em sílaba separada, nós podemos ainda dar mais um nome. Dizer que ele é um encontro consonantal disjuntos, tá? São encontros consonantais disjuntos, ok? Mas essa nomenclatura não é obrigatório estar presente. Na mesma sílaba ou em sílabas separadas são encontros consonantais. Vamos ficar ligados que daqui a pouco a gente vai entender por que esse N e esse T não formaram um encontro consonantal, ok? Abaixo nós temos escrito assim, observações importantíssimas. São bem importantes mesmo. A primeira, letra A, nos fala que a letra X, quando representa esse som, ó, que C, é um encontro consonantal. Porque encontro consonantal é uma definição fonética. E o X, quando tem som de que C, a gente tem que prestar atenção no que a gente pronuncia, nos fonemas. O X com som de que C representa mais um fonema. Ó, tórax. Aqui a gente pronuncia como se fosse isso, ó, tórax. Paroxítona. Táxi. Então, X com som de que C, tá? É um encontro consonantal. Vamos lá, ainda nas observações importantíssimas. Olha essa observação aqui. M e N, quando eles estão no final da sílaba, nós aprendemos que eles são elementos nasalizadores. Então é por causa disso que eles não formam encontro consonantal. Então, nessa palavra aqui, canto, aqui eu tenho encontro consonantal disjunto? Não, porque o N aqui está presente apenas para nasalizar o A. É como se esse AN fosse, ó, uma vogal com tio em cima. Canto. Mesma coisa em pranto. Mesma coisa em lâmpada. Então, N e M no final da sílaba são elementos nasalizadores da sílaba anterior.
Então, não formam encontro consonantal. Vamos aprender daqui a pouco o que eles formam, ok? Vamos então agora começar com os dígrafos. Dígrafos, nós temos aqui a seguinte definição, que ele é o emprego de duas letras, mas que representam um só fonema, um só som. E ele vai nos dar os exemplos abaixo, e nós vamos explicar aqui. Então, duas letras representando um só som. E eles podem representar sons consonantais, que é o caso desses dígrafos aqui. Então, na palavra chave, eu tenho esse CH, que são duas letras, mas que representam um só fonema, o fonema sh, tá? Eu tenho o NH na palavra banho. São duas letras que representam o fonema nhe, banho. Olho, LH, duas letras que representam o fonema lhe. Carro, duas letras que representam o fonema re. Passo, duas letras que representam o fonema C, passo. Então, dígrafos consonantais, duas letras representando um só som. Ainda como dígrafos consonantais, SC, na palavra, por exemplo, piscina. Por isso que nós não devemos falar piscina, é piscina. Aqui representa o som C. Pode ser na palavra nascimento, na palavra nasço. Eu nasço, tá? Do verbo nascer. Eu desço, do verbo descer. Também representam o fonema C. Exceto também representa o fonema C. E ainda como dígrafos consonantais, GU e QU, mas sempre na seguinte condição, quando a gente não pronuncia o U, tá bom? Isso vai acontecer quando tiver diante de E e de I, em alguns casos. Por exemplo, vamos na palavra guerra. Vocês escutam quando a gente fala gué, vocês escutam U? Não escuta. Então, GU aqui é dígrafo, tá? Na palavra quilo, vocês falam U? Falam quilo? Quilo? Não, a gente fala quilo. Então, a gente não escuta o U. Então, QU aqui forma um dígrafo. Duas letras para representar um só fonema. Então, são dígrafos consonantais. CH, NH, LH, RR, SS, SC, SC cedilha, XC, QU, GU. Sempre quando representam um só fonema. O fonema X, NH, LH, RE, C, C, G, Q. Tá bom? Então, na prática, vamos aprender bastante nos exercícios. Fazendo, então, assim, uma revisão dos dígrafos consonantais. São eles CH, LH, NH, RR, SS, SC, SC cedilha, XC, GU e QU, nessas condições, diante de E, diante de I, e quando nós não pronunciamos esse U. Vamos seguir, então, agora aprendendo quais são os dígrafos vocálicos. Vamos agora o que a gente chama de dígrafos vocálicos. A definição é a mesma. Duas letras para representar um único som.
Lembram do M e do N quando eles servem para nasalizar? Então, ó, A-M, A-N, E-M, E-N, I-M, I-N, O-M, O-N, U-M, U-N. Então, o que a gente vai aprender aqui? Que eles, M e N no final da sílaba, servem apenas para indicar um único som. Que som? E, I, O, Puxa, professora Márcia, eu nunca vi tio no I, tio no U. Nem eu. Na língua portuguesa não tem, não. A gente colocou entre barras. Sabe o que significa tudo que eu coloco entre barras? O som, o fonema, tá? Então, para a gente melhor entender. Na palavra campo, para que serviu esse M? Para nasalizar o A. É como se eu tivesse, ó, entre barras, transcrição fonética, isso aqui, campo, tá? Então, AM, AN são dígrafos, duas letras para representar um único fonema. Vamos aqui, outro exemplo. Lento, lento. Para que serviu esse N? Para nasalizar esse E. Para a gente não pronunciar leto, lento. Então, duas letras representando um só fonema. Na palavra cinto, tem cinto com C e cinto com S. Vou preferir o cinto com C, que é o cinto que eu uso na minha calça. Para que serviu esse N? Para nasalizar o I, para não ser cito, tá? Cinto. Mas isso daqui é um só fonema, é a vogal I nasal. E com OM, ON. Então, pondo. Estou pondo a mesa. Para que serviu o N? Para nasalizar o O. E na palavra mundo, para que serviu o N? Para nasalizar o U. Mundo. Então, que conclusão a gente chega com esses exemplos? Que AM, AN, EM, EN, IM, IN, OM, ON, UM, UN são dígrafos. São duas letras para representar os sons vocálicos nasais. An, en, I, on, Então, temos dígrafos consonantais, aqueles que nós vimos, e temos esses dígrafos que são os dígrafos vocálicos. Ainda melhor compreendendo esses dígrafos vocálicos, qual a diferença que tem da palavra cato para a palavra canto? É que aqui eu pronuncio A e aqui eu pronuncio an. Vamos lá? Cato, canto. Vimos como são duas letras para representar um só som? Qual a diferença da palavra mudo para a palavra mundo? Que aqui eu tenho U, mudo. E aqui eu tenho mundo. Viram como são duas letras para representar um só som? E que o N aqui teve a função de nasalizar esse U? Qual a diferença da palavra prato para a palavra pranto? Aqui eu tenho novamente
A. Aqui eu tenho pranto. Viram como são duas letras para representar um só som? Então, isso é o dígrafo. Duas letras representando um só som, ou melhor, um só fonema. Fazendo assim o resumo dos dígrafos vocálicos, vamos ver quando M e N aparecem no final da sílaba. Então, a gente tem aí, ó, vários exemplos, né? Campo, sangue, sempre, tento, limpo, tingir, rombo, tonto, bumbo e sunga. Vamos agora fazer os exercícios da página 13. Mas vamos combinar assim. Primeiro, o exercício número 1, vamos fazer as 3 primeiras linhas juntos. O exercício número 1 pede para que nós coloquemos 1 se for encontro consonantal e 2 se for dígrafo, tá bom? Então, vamos linha por linha. Na palavra trazer, o que estava destacado? Esse TR, encontro consonantal. Platino, encontro consonantal. Atrito, encontro consonantal. Intriga, é o TR, encontro consonantal. Vamos à segunda linha. Creio, CR, encontro consonantal. Nós vamos ver que nos encontros consonantais, nós pronunciamos as duas letras que estão aí destacadas. Agora, aqui no peguei, o que está destacado? O GU. Primeiro que o U não seria nunca consoante. E aí, nem vogal ele é, porque a gente não pronuncia. Então, GU formam o quê? Forma o quê? Forma aqui com G o dígrafo, um dígrafo consonantal. Cravo, CR, encontro consonantal. Agrado, GR, encontro consonantal. Passei, está destacado o SS. Então, se está destacado... Espera aí que eu vou consertar isso. Se está destacado o SS, é sinal que nós temos dígrafo. Duas letras para representar um só som. O som aí, som de C. Caderno. Em caderno, nós temos RN, encontro consonantal. Esse N é elemento nasalizador? Esse N é consoante, ele não é final de sílaba, tá? Ele é comecinho da sílaba. Olha lá, vamos tentar marcar? Ele é comecinho da sílaba. Se eu for separar a sílaba de caderno, como que eu vou ter? Ó, no. Eu pronuncio esse N, tá? Então, encontro consonantal. Asseio, 2 S, dígrafo, colher, LH, dígrafo. Agora você vai dar pausa e vai fazer todo o restante do exercício número 1. E depois vem corrigir. Vamos então corrigindo. Decida, dígrafo. Escritor, encontro consonantal. Ah, Márcia, me explica aí. Por que aqui SC é dígrafo? Porque a gente não pronuncia descida, é descida, tá? Agora aqui eu falo S e falo C. Escritor. Não tem como eu pronunciar sem falar esse S. Quimera, QU diante de I, dígrafo. Nascer, SC, representando um só fonema, dígrafo. Arreio, 2 R's, dígrafo. Exclusivo. Márcia, você me falou que SC é dígrafo. Sim,
quando nós não pronunciamos os dois. Aqui eu pronuncio exclusivo. Aqui não tem como XC ter só som de C. Tem som de exclusivo. Aqui são dois fonemas, tá bom? Prova PR, eu tenho aí encontro consonantal. Atraso, TR, encontro consonantal. Vamos seguir? Prolixo, o X sozinho tem som de que C. Tem som de duas consoantes, então encontro consonantal. Fratura, encontro consonantal. Assunto, o que está destacado em assunto? Em assunto está destacado SS, então dígrafo. Istmo, o que está destacado aqui em istmo? Encontro consonantal. Proteção, o que está destacado? Encontro consonantal. Guerra, o que está destacado? Dígrafo. Eu teria até outro dígrafo aqui. Achar, dígrafo. Guitarra, o que está destacado? Dígrafo. Teria até outro dígrafo aqui. Chave, o que está destacado? Dígrafo. Encontro, o que está destacado? TR, encontro consonantal. Pneu, encontro consonantal. Advertir, encontro consonantal. Adivinhar, dígrafo, NH. Escada, e aí? É dígrafo ou é encontro consonantal? Eu pronuncio S e o C? Pronuncio, então é encontro consonantal. Em excesso, vamos ver, eu pronuncio o X e o C? Não pronuncio o X e o C. Eu pronuncio os dois como se fosse, como sendo um só fonema. Então, aqui é dígrafo. E braço, o que está destacado? BR, encontro consonantal. Última linha, NH, dígrafo. Trinco, encontro consonantal. Ritmo, encontro consonantal. E compra, PR, encontro consonantal. Agora, vocês vão fazer o exercício número 2, tá? Vamos começar juntos? Diz assim, ó. Envolva os grupos GU e QU quando forem dígrafos. Vamos lembrar? Tem que estar antes de E e de I. Senão, não tem nem chance deles serem dígrafos. E a letra U não pode ser pronunciada. Então, vamos lá. Envolva os grupos GU e QU quando forem dígrafos. Em vez de envolver, eu vou passar a caneta marca-texto, tá bom? Querida, ele é dígrafo aqui? Sim, está diante de E e eu não falo U. Aqui ele é dígrafo. Segundo. Não, eu falo U. Sagui. A pronúncia é essa, não é sagui, é sagui. Eu falo U? Falo, então não é dígrafo. Quarentena, eu falo U? Quá. Falo, e nem poderia ser, tá diante de A. Régua, não vou nem pensar, tá diante de A. Eu falo U. Égua, também. Régua, égua, quarentena, tudo diante de A e tudo eu pronuncio U. Guindar. Eu falo esse U? Não falo, tá? Guim, eu não falo U. Então, aqui é dígrafo. Resquício.
Eu falo esse U. É resquício? Não, é resqui. Não falo U. Então, é dígrafo. Pausa e vai terminar sozinho. Depois corrige. Corrigindo. Quiser é dígrafo. Quiabo é dígrafo. Guinchar é dígrafo. Regular. Claro que não, não tá de. Cadê o E? Cadê o I? E eu falo esse U. Adquiriu é dígrafo. Aguado, não, tá diante de A e eu pronuncio. Quem? É dígrafo. Agudo, eu falo U. Guitarra, eu não falo U. Gui. Peguei, eu não falo U. É dígrafo. Por quê? Eu não falo U. É dígrafo. Averiguei. Não é averiguei, é averiguei. Eu falo U, então não é dígrafo. Então, somente as palavras que estão com a caneta marca-texto amarela possuem QU ou GU sendo dígrafos. Tudo bem? Guardando, então, essa informação preciosa. Tem que estar antes de E, antes de I, e a gente não pronuncia o U. Vamos continuar? Exercício número 3. Sublinhe as palavras em que o X aparece como encontro consonantal. Vou voltar aqui e pegar a caneta. Agora eu quero o X como encontro consonantal. É o X que tem som de C, tem som de duas consoantes. Axila, isso. Exato, não. O X aqui tem som de Z, não é encontro consonantal. Tórax, para sublinhar a palavra, tá, gente? Tórax, então vou sublinhar. Oxítono, então vou sublinhar. Eixo, não é. O X aqui tem som de X. Então, agora termina o exercício sozinhos. Terminem sozinhos. Depois, volta para corrigir. Pausa. Vamos corrigir? Então, vamos lá. Enxugue, não tem som de que ser. Sintaxe, não tem som de que ser. Axial, esse tem. Esse tinha aqui no dicionário, não é? Para gente poder entender a pronúncia da palavra. Exceção, não tem som de que ser. Roxo, não tem som de que ser. Exame, também não. Sexto, também não. Táxi, aqui tem. Aqui tem bonitinho o som de que ser. Paroxítono, tem. Sexagenário, tem. Então, nessas palavras, axila, tórax, oxítono, axial, táxi, paroxítono e sexagenário, o nosso X é encontro consonantal. Exercício número 4. Nós agora vamos sublinhar as palavras com dígrafo vocálico. Vamos fazer a primeira coluna juntos, depois vocês fazem sozinhos. Canto, olha aqui o N nasalizando o A. Dígrafo vocálico. Narizinho. Tem N, Márcia, não está nasalizando o I, mas ele forma dígrafo consonantal com NH. Então, não é para a gente sublinhar aqui, tá bom? A gente quer só o dígrafo vocálico. Maria, não tem dígrafo vocálico. Ninho, também não tem dígrafo vocálico. Podem fazer o restante. Pausando. Vamos corrigir? Mirim. Eu tenho aqui
dígrafo vocálico. Então, vamos sublinhar a palavra brim. Eu tenho aqui dígrafo vocálico. Comum. Eu tenho aqui dígrafo vocálico. Cento. Eu tenho aqui dígrafo vocálico. Então, vamos sublinhar a palavra tímpano. Eu tenho aqui dígrafo vocálico. Vamos sublinhar. Lento. Eu tenho aqui dígrafo vocálico. E fonte. Também tenho o ON. Então, aqui, AN, IM, UM, EN, ON, EN e IM serviram para nasalizar a vogal anterior. Então, não foram pronunciados esses M's e esses N's como consoantes. Eles foram elementos nasalizadores da vogal anterior. Ok? Exercício número 5. Observe a palavra correio e faça o que se pede. Separe a sílaba. Separamos certinho? Agora faz os demais exercícios. Pausando. Isso. Vamos à correção. Retire o dígrafo e classifique-o. É esse aqui. É dígrafo consonantal ou é dígrafo vocálico? Consonantal, né? Representa Re. Re é consoante. Tá? Retire o ditongo e classifique-o. Olha o ditongo aqui. Tá? Ei. Como que eu vou classificar? Primeiro eu vou ver se é um ditongo oral ou se ele é nasal. Oral. Não tem elemento nasalizador. Ele é crescente ou ele é decrescente? Correi, o E é vogal, o I semivogal. Ó, desceu, tá? Então, ditongo oral decrescente, que a gente pode começar agora para poupar o nosso tempo, abreviar, tá bom? E conte letras e fonemas. Isso é assunto da próxima aula, mas a gente já pode iniciar nesse exercício. Como? Contar letras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A palavra correio tem 7 letras. E por que tem só 6 fonemas? Porque RR aqui vai contar como um único fonema. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 fonemas. Toda vez que tiver dígrafo, nós vamos reduzir para cada dígrafo um fonema em relação à letra. Mas isso é assunto para a nossa próxima aula, tá bom? Então, fim da primeira parte de nossa aula de hoje. Um grande beijo e não vou deixar exercício de gramática hoje, não. Vou deixar só redação. Um grande beijo, fiquem com Deus.